sentido da história bíblica da Torre de Babel. E eles disseram: Vinde, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A Babilônia histórica. E lá está ele, o primeiro incrivelmente importante evento que virou o mundo de cabeça para baixo, o início da construção da Torre de Babel. É uma história que se passou há cerca de 4.000 anos atrás, ainda continua surpreendente e atual até hoje. Qualquer evento histórico que você possa pensar é uma consequência do que já aconteceu no reino espiritual. Há um ditado na Kabbalah que não há uma folha de grama abaixo que não tenha um anjo acima que atinja e diga: cresça. Assim é o caso da Torre de Babel. Ela realmente existiu, como os anais da história confirmam. Na virada do século XX, o arqueólogo alemão Robert Caldewey descobriu a antiga cidade de Babilônia, no Iraque de hoje. Ela continha as ruínas de uma torre cujas dimensões eram, em metros, 9 por 90 por 90. Heródoto, o antigo historiador grego que viveu no século V a.C., descreveu a torre como uma pirâmide de 7 camadas de dimensões análogas. Babilônia dentro de nós. As descobertas acima são, na verdade, hipóteses sobre a prova física da existência da Torre de Babel. Nós, no entanto, estamos mais interessados nas raízes do que no que realmente aconteceu. Nós nos esforçamos para entender a causa, correlacioná-la com o nosso mundo interior e nos certificarmos que a divisão que teve lugar em seguida não se repita. Ao atingir os mundos espirituais, podemos influenciar a causa de tudo o que transparece e, assim, mudar o nosso destino, o destino do mundo e o destino da humanidade como um todo. Assim, os moradores de Babilônia decidiram construir uma torre até o céu, com o intuito de esclarecer e também sendo mais uma prova, vamos nos referir às palavras da Torá oral, Midrash, que é inteiramente baseada na interpretação da Torá escrita. Isso é o que o Midrash nos diz sobre o assunto. Os babilônios conheciam a história do dilúvio. Eles viviam com medo de que o mesmo destino poderia cair-lhes sobre eles. Assim, eles procuraram um lugar onde pudesse habitar em segurança. Em última análise, eles encontraram um vale na terra de Babilônia que era grande o suficiente para mantê-los todos. Depois as pessoas coroaram Nimrod como seu rei. E uma vez que todos eles se estabeleceram na Babilônia, Nimrod essencialmente tornou-se rei de toda a população da terra. Nimrod propôs ao povo: vamos construir uma cidade grande, onde todos possamos viver. E nesta cidade vamos erguer uma torre muito alta. Seus súditos ficaram encantados com a ideia. Ele disse: vamos construir uma torre tão alta que a parte superior chegará aos céus. E vamos criar um nome para um outro dilúvio que não venha e nos espalhe por todo o mundo. O novo ego mais forte, coroado como rei. No entanto, apesar de todos estarem unidos na crença de que uma torre deveria ser construída, as opiniões sobre o propósito de suas construções eram diferentes. Algumas pessoas pensaram em caso de outro dilúvio, vamos subir até o topo da torre, onde a água não deverá nos alcançar. Outro grupo pensou: vamos criar um nome,
com o objetivo de construir um lugar de reunião no topo da torre e adorar os seus deuses lá. Assim sendo, seriam salvos de qualquer calamidade. Outros ainda protestaram: é injusto que só o Criador seja o Senhor dos reinos acima, limitando o nosso domínio do mundo abaixo. Você viu o ego falando? Nós vamos alcançar os céus em nosso próprio país sem a ajuda do Criador. Nós vamos dominar o mundo e não ele. Vamos construir para nós uma torre tão alta que a parte superior vai alcançar os céus e vamos criar um nome. De onde vem esta audácia? A resposta é que eles chegaram a um novo grau, precisamente porque eles foram capazes de concluir a graduação interior. Eles receberam o egoísmo adicional para trabalhar. Neste novo grau, o ego é o rei. E seu nome é Nimrod, da palavra Meridah, ou seja, rebelião. E assim, as pessoas coroaram Nimrod para ser seu rei. E uma vez que todos eles se estabeleceram na Babilônia, Nimrod essencialmente tornou-se rei de toda a população da terra. Nimrod é uma força egoísta, nova e poderosa que governa todo o ego. E é contra esta força que você deve lutar agora. Abraão, a força altruísta parece capaz de derrotar Nimrod. À primeira vista, o ego, Nimrod e seu povo parece ter ganho. A construção da torre era um empreendimento gigantesco, porque não havia nenhuma pedra na Babilônia e o povo criou um novo material de construção. Eles queimaram argila no fogo e os tijolos resultantes foram usados no lugar de pedra. Os tijolos eram feitos como que sozinhos. Quando as pessoas assentavam um tijolo, eles descobriam dois na parede. E quando colocavam 2, 4 tijolos apareciam na parede. O que esta passagem quer dizer? E a voz do ego, rei Nimrod e seu povo, dizendo: nós não precisaremos da força superior. Vamos desenvolver a tecnologia de construção. Vamos acreditar apenas em nossas mãos, em nosso próprio intelecto, e vamos ganhar. A torre cresceu e cresceu e logo se tornou tão alta que levou 1 ano para subir ao seu topo. Os construtores eram tão fanáticos em seu desejo de completar a torre que sempre que um tijolo caía ou quebrava, lamentavam como será difícil substituí-lo. Mas quando uma pessoa escorregava e caía para a morte, ninguém tinha consideração por ela. Um dia, um homem chamado Abraão, filho de Tare, estava passando pelo local da construção da torre. Tinha 48 anos de idade na época e famoso por se opor à construção da torre. Quando ele se aproximou e foi convidado: junte-se a nós na construção da torre, pois você é um homem poderoso e vai ser muito útil. Ele se recusou, dizendo: vocês renunciaram ao Criador. Quem é a torre? Decidiram o substituir por uma torre de tijolos. É assim que a força altruísta que corresponde a este grau egoísta se manifesta em nós. Esta força é a única capaz de derrotar Nimrod, e seu nome é Abraão. Esta força lança um aviso quase de passagem. Ela ainda não é capaz de lidar com o egoísmo aumentado, mas sua